Hey, muito bem-vindo à primeira aula do curso Inglês 365. O meu nome é André e eu vou ser o seu professor durante essa jornada, que tem o intuito de durar 365 dias, sendo uma aula por dia. Óbvio, as aulas não serão longas, não serão aulas de 1 hora, e você vai entender o porquê. Você está pronto para embarcar nessa jornada, para a gente ir junto e desenvolver durante esses 365 dias? Então vamos nessa. Quando você vê um curso de inglês, é bem provável que você esteja aqui preparado para outra aula sobre o verb to be, certo? Então você olhou lá no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano, a vida inteira você estudou o verb to be. Quando você pensa em curso de inglês, é bem provável que a sua expectativa é que essa primeira aula seja assim. Então, a aula não vai ser nesse formato. Como nós informamos, não é um curso tradicional. E caso você goste dos cursos tradicionais, essa aula então não vai te atender muito bem. Nós iremos abordar o processo de aprendizagem de um outro ângulo, de uma forma que é mais eficiente, traz mais resultados, e você vai entender por quê, em partes nessa primeira aula, mas ao longo dessa primeira semana nós iremos entender melhor os fundamentos dessa nossa construção. Nós não iniciaremos de cara assim, você precisa de saber isso, você tem que decorar isso, porque a gente já viu que não funciona, né? É uma metodologia que vem sendo testada e aplicada durante anos sem ter resultados muito proveitosos. Então a nossa abordagem ela vai ser diferente. Diferente não significa melhor nem pior, diferente é diferente. Pode ser que ela funcione super bem para você, pode ser que não. Eu acredito que vai, e você vai entender o porquê nessa primeira aula já. O primeiro questionamento que a gente tem sobre o aprendizado de inglês é por que algumas pessoas conseguem aprender e outras não? Dá a impressão que inglês é só para alguns, né? Falar. Tem gente que tem facilidade, tem gente que gosta e que aprende inglês rapidinho. Mas tem gente que pode estudar a vida inteira e não consegue. Será que é isso mesmo? Será que isso é uma verdade ou não? E esse é o nosso primeiro questionamento. Por que alguns aprendem e outros não? Por que tem gente que aprende e você ainda não aprendeu? Por que tem conhecido seu que já fala inglês e você até hoje não conseguiu? Uma coisa é fato. Não é por questões cognitivas. Não é por dificuldade de aprendizado. O inglês ele não é mensurado pela capacidade de absorção de informação, digamos assim. Ou seja, o fato de alguém não conseguir aprender inglês ou não ter aprendido inglês ainda, não significa que essa pessoa não consiga aprender. Um grande exemplo disso é... Existem muitos doutores, não só doutores médicos, mas pessoas que têm doutorado, que não falam inglês. Tem gente que até consegue ler inglês, mas não consegue falar. Acredita nisso? Tem muitas pessoas que fazem programa de mestrado ou até doutorado no exterior e elas conseguem ler e escrever em inglês muito bem, mas tem muita dificuldade na escuta e na fala. Isso prova pra gente que o aprendizado de inglês ele não tem a ver com questões cognitivas, com questões de absorção de informação. Se fosse algum doutor desses do exemplo que eu estou mencionando, falaria inglês e eu não. Porque eu tenho certeza que em termos de absorção de informação, inteligência, de QI, tem muito mais do que eu. E se eu aprendi inglês, tenho certeza que você também consegue. Nunca fui um aluno excepcional, nunca fui uma pessoa que tirou as notas altas e esse tipo de coisa, e eu consegui aprender inglês. E o que difere, será? O que difere as pessoas que aprendem das pessoas que não aprendem? Esse é o nosso grande ponto da aula, e nós vamos pensar sobre 4 tipos de pessoa no processo de aprendizagem. Existem as pessoas que precisam e gostam. São aquelas pessoas que com 14 anos aprenderam inglês sozinhas assistindo, sei lá, desenho. Friends, que é a mais popular para quem aprende. Significa que essa pessoa é mais inteligente do que você? Não. Ela entendeu uma necessidade ali, ela gosta e juntou os dois. Tem as pessoas que precisam e que não gostam. Tem as pessoas que gostam e não precisam.
e tem as pessoas que não gostam e nem precisam. Para nós entendermos isso, eu vou usar um paralelo, uma metáfora de exercício físico para a gente conseguir visualizar isso melhor. Tem muitas pessoas que precisam e gostam de atividade física. Por exemplo, várias pessoas que são atletas quando são mais novas e depois mantêm essa rotina porque o corpo pede, elas precisam disso, mas elas também gostam. Então tem gente que faz isso com a bicicleta, tem gente que fez natação quando era mais novo e mantém a natação. Tem gente que... Eu conheço muitas pessoas que jogaram futebol, eu sou uma delas, e até hoje joga futebol não porque é uma prescrição médica, mas porque gosta e a atividade física ela é necessária. Tem um segundo grupo de pessoas que são as pessoas que precisam e não necessariamente gostam. Seria, por exemplo, uma pessoa que teve uma prescrição médica. Foi lá no médico, o médico falou, se você não praticar atividade física, você está correndo risco de vida. Se fosse você, eu faria uma caminhada. E essa pessoa ela vai, porque ela precisa, não necessariamente porque ela gosta. O número 3 aqui são as pessoas que gostam, mas não precisam. Nesse caso, é muito comum a pessoa que gosta, mas ela não precisa daquilo, ela não fazer. É uma coisa que acontece muito. A pessoa gosta, mas entra numa rotina de trabalho, de vida social, de dia a dia, e acaba deixando de lado alguma coisa que ela gosta, mas não faz falta para ela, não precisa. E tem um quarto tipo de pessoa, que é a pessoa que não gosta e não precisa. A verdade é que todo mundo precisa de atividade física, assim como todo mundo precisa de inglês. Então esse quarto tipo de pessoa são as pessoas que não gostam e acham que não precisam, ou que não faria falta nenhuma ou diferença nenhuma na vida. A gente pode concordar aqui que as pessoas que de fato aprendem são as pessoas que precisam, ainda que elas não gostem. Assim como as pessoas que fazem atividade física são as que precisam, mesmo que elas não gostem. Então, se você receber uma prescrição médica para você aprender inglês, provavelmente você faria, porque a sua necessidade existe. Então, o que difere uma pessoa que aprende inglês de uma que não aprende, um dos principais diferenciais é a necessidade. A necessidade ela é maior do que gostar. Se você precisa de alguma coisa, você provavelmente vai colocar essa necessidade acima das coisas que você, por dizer assim, gosta. E isso não é só no inglês ou só na atividade física, isso está presente em tudo na nossa vida. A necessidade ela fala mais alto do que alguma coisa que seja um hobby ou só algo que você goste. Quando nós pensamos em inglês, quando a gente fala de necessidade, assim, por que você precisa aprender inglês? Talvez você pense naquelas listas de 278 motivos para você aprender inglês, 524 razões para você aprender inglês. Só que a verdade é que existem só 2 motivos, 2 razões para você aprender inglês. E aí você pode pensar que eu tô doidão de falar que existem só 2 motivos para você aprender inglês. Mas olha que interessante. Existem muitos benefícios, existem milhões de benefícios. Mas motivos e razões existem só 2. E essas 2, dessas 2 partem todos os benefícios. Os 2 motivos são acesso e conexão. Acesso à informação e conexão a pessoas. Se você fala inglês, consegue ler inglês, entende inglês, você tem acesso a todo o material, ou a grande maioria dos materiais, de qualquer ramo, seja você um empresário, diretor de uma empresa, empreendedor, que é o mesmo que empresário, né? Um professor, nutricionista, pedagogo, farmacêutico, designer, fotógrafo, escritor, independente de qual seja assim, o seu campo de atuação, ou ainda que você você tenha curiosidade de saber as coisas e não necessariamente seja a sua área de atuação, em inglês você consegue ter acesso aos melhores materiais de qualquer área do mundo. Por quê?
Vamos supor que tem uma pesquisa no Brasil e essa pesquisa ela ganha relevância mundial. Esse documento, esse material que foi gerado aqui no Brasil, ele vai ser traduzido ou convertido para o inglês de alguma forma e as pessoas de todo mundo terão acesso a esse documento. Por quê? Porque é a linguagem que conecta todo mundo. Então, se você fala inglês, você tem acesso aos melhores conteúdos de todos os lugares do mundo. Por isso que o acesso, do acesso parte toda a questão de benefícios como um livro que ainda não foi traduzido, um artigo que foi produzido na Alemanha em inglês, um filme que é entretenimento, mas também é acesso, que existe em inglês, mas não existe em português, ou simplesmente pelo fato de inglês ser melhor do que em português, a questão do áudio, a questão da expressão do ator, é a pessoa de verdade falando, né? A música, por exemplo. Então, todo esse acesso em inglês, ele está nesse campo de benefícios. E o segundo ponto são as conexões. Você tem acesso a informações e conexões com pessoas. Vou dar um exemplo muito legal disso. No meio do ano passado, em junho, se eu não me engano, julho, eu gravei um podcast sobre aprendizagem e eu citei uma mulher chamada Mariana Pascal. Ela é do Canadá, mas mora na Malásia e ela trabalha com ensino de idiomas. Eu procurei ela em redes sociais para agradecer pelo TED Talk que ela gravou, que é muito, muito legal. Eu não consegui, eu fui no site dela, achei o e-mail dela, entrei em contato com ela. Assim, foi super legal, ela respondeu o meu e-mail, nós acabamos gravando um episódio juntos e depois eu fui descobrir que ela é uma das 10 palestrantes mulheres mais famosas do mundo. Ou seja, eu tive uma conexão com uma pessoa de relevância mundial pelo fato de eu falar inglês. Um outro exemplo muito bom dentro das conexões são amizades. Hoje eu tenho alguns amigos que eu tenho certeza que serão pessoas que eu vou manter uma amizade, ou eu espero muito que sejam pessoas que eu vou manter uma amizade para o resto da vida, e essa amizade ela só é possível porque eu falo inglês. Pensa uma pessoa que é muito amigo, pensa um amigo seu assim, muito, muito, muito amigo. Agora imagina que em algum lugar do mundo existe uma pessoa que fala só inglês, que poderia ser tanto amigo seu quanto essa pessoa que você acabou de mencionar, e não é uma competição de amizade, é só questão que agrega, são amizades diferentes. E você pode ter acesso a uma pessoa que vai ser super relevante na sua vida e não existe nenhum valor monetário que isso possa cobrir. Qual que é o preço da sua amizade? Qual que é o valor da amizade entre você e seu melhor amigo? Não existe. O inglês permite essas conexões que não existiriam em português. Pelo menos não com uma pessoa que só fala inglês, né? Então é acesso e conexões. Então você pode falar os mais tradicionais, né? Viagens, você vai se conectar com pessoas nas viagens, conseguir ter uma experiência melhor. Questões financeiras, talvez você hoje esteja passando por uma época financeira difícil. Na verdade, a gente está num momento que financeiramente está bem complicado, né? Tudo está bem caro, então está difícil financeiramente. Se você falar inglês, você tem acesso a mais oportunidades. E esse é um dos motivos, inclusive, que a gente está fazendo esse curso 100% gratuito. Infelizmente, o momento que a gente está não é bom. Muitas pessoas querem aprender inglês, mas não têm dinheiro. Então, esse curso pode atender todo mundo sem ter a barreira ali do dinheiro. Inclusive, se você quiser mandar para algum amigo que precisa aprender inglês e está sem grana, envia para ele vai desfrutar e vai... Nós esperamos muito que esse conteúdo ajude ele, de fato, a aprender inglês e desfrutar dos benefícios que a gente está falando aqui. Um outro motivo bem comum é intercâmbio. Tem gente que quer ter experiência cultural de morar em outro país, de ver ali como que é a vida no lugar. O inglês também ajuda nisso. Um dos motivos que, na minha opinião, é o mais legal, assim, o mais nobre, que é a questão da família, se você tem filhos, eu ainda não tenho, mas eu imagino que deve ser a coisa mais impactante na vida de alguém. O fato de você falar inglês influencia diretamente no fato do seu filho ter mais contato com o inglês, consecutivamente falar inglês e não passar
pelo trauma ali, pela dificuldade de ter que aprender inglês mais velho, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje. Então, o fato de você aprender inglês coloca o seu filho numa posição melhor no futuro. Isso é bem legal e também não tem um preço monetário de dinheiro que a gente consiga colocar nisso, né? Então, são benefícios que vão muito além da questão financeira e que pode, de fato, ser relevante na sua vida. E uma causa muito comum, assim, eu acho que é o mais falado, que é a questão profissional. Se você fala inglês, você tem mais chances no mercado, em termos de carreira, você consegue ter mais acesso, mais oportunidade. Então, um dos grandes benefícios é ter melhores oportunidades no trabalho, por meio das conexões que você tem e por meio do acesso às informações que você consegue ter e as pessoas que não falam inglês não têm. Então, isso é muito importante. E a grande pergunta dessa aula é: qual é o seu motivo? Porque todos esses motivos que nós mencionamos aqui, eles são de fato relevantes. São motivos reais, importantes, que podem causar aí um impacto na sua vida. Só que em termos de acesso e conexões, para você, quais são ou qual é o seu motivo? Essa é a grande pergunta dessa aula. Porque quando nós olhamos para o processo de aprendizagem, olhando outra pessoa como referência, olhando os motivos da outra pessoa, para nós não faz sentido, porque não é a sua vida, não são as suas necessidades. Por isso, a primeira aula do nosso curso, Inglês 365, não é sobre verb to be ou simple present ou nada dessas questões gramaticais. Porque o grande ponto é, se você precisa aprender inglês, por que você precisa aprender inglês? Uma vez que você entende o seu porquê, o seu motivo, você tem chances bem mais reais de se manter nesse processo, de conseguir vencer os dias difíceis, de conseguir persistir e, de fato, aprender o idioma que tem potencial, sim, de transformar a sua vida e de te levar a ser a sua melhor versão, que é o nosso grande intuito. É te ajudar a se tornar a sua melhor versão por meio do que o inglês tem a te oferecer. Você vai poder pensar quais serão os impactos que o inglês terá na sua vida, de forma direta. E nada de ser bem genérico, assim, bem superficial. Pense mesmo em quais os impactos podem ter na sua vida. Por exemplo, em 2014, quando eu decidi de fato que eu queria fazer intercâmbio, eu me dediquei muito ao inglês até 2015, quando eu fiz uma prova, que era um pré-requisito para o intercâmbio que eu fiz. Passei nessa prova, fui para os Estados Unidos e de lá para cá muita coisa mudou na minha vida. Muita mesmo, em termos principalmente de experiência de vida e crescimento. Então, qual o impacto que terá na sua vida hoje? Pensa a sua vida com inglês daqui a 3 anos. O que você estaria fazendo que você não tem hoje? Quais oportunidades você teria acesso que você não tem hoje? E isso sem falar as coisas que você nem sabe que você teria benefício ao longo dessa jornada e que você terá se você aprender inglês. Então essas são as duas perguntas, que na verdade é uma só, né? Qual o motivo dessa aula? O exercício prático dessa aula, você lá no grupo do Telegram vai ter acesso a um PDF que ele vai estar organizado em o porquê. Serão 2 categorias, o acesso e a conexão. E eu sugiro que você imprima, de fato, esse PDF e escreva nele quais são os seus motivos. Quais são os acessos que você vai ter? O que você quer ler quando você falar inglês? O que você quer assistir quando você falar inglês? E a mesma coisa para as conexões. Quais são as pessoas ou o tipo de pessoas que você quer se conectar uma vez que você falar inglês? Você vai imprimir essa folha, preencher ela e vai deixar ela em um lugar visível. Porque é muito interessante isso, a gente não nota, mas o nosso sentido mais aguçado e que mais absorve coisas para a nossa vida são os nossos olhos. Então, se você consegue ter esse documento em algum lugar visível, você inevitavelmente vai ver ele, porque está no lugar visível. Consequentemente, você vai levar esse processo mais a sério e conseguir aprender inglês
que você ainda não conseguiu até hoje. Então, é uma ação bem simples, mas pode ter um impacto muito grande no seu processo. Então, não deixe de imprimir e escrever de forma profunda, de forma real, quais são os seus motivos para aprender inglês, quais acessos e conexões você vai ter por meio do idioma. Lembrando que esse curso é 100% gratuito, então não deixe de compartilhar ele, envia para um amigo, compartilha num grupo de WhatsApp, envia para alguém que precisa aprender inglês, para que essa pessoa consiga, sim, aprender e ter a vida, em algum aspecto, transformada por meio do idioma mais falado do mundo. E na aula de número 2, nós daremos continuidade falando sobre esses fundamentos, esses pilares do processo de aprendizagem. Como eu mencionei, não é uma aula tradicional, e eu acho que isso é positivo, ou pelo menos no meu ponto de vista, isso é bem positivo. Então não deixe de seguir os guias, as práticas que a gente está orientando, e eu vejo você na aula de número 2 para nós darmos continuidade nos pilares do aprendizado. Thank you. Bye bye.